Bom dia! Posso falar daqui, Franco? O Guilhermino pediu para eu reduzir um pouco o tempo de fala, porque parece que tem um atraso em muitas pessoas. Então, vou procurar ser bastante rápido na minha abordagem, né? Mas assim, não poderia deixar de cumprimentar a todos, cumprimentar o nosso anfitrião de hoje, que é o Guilhermino, por esse encontro, né? Por reunir tantas pessoas de tantas áreas ligadas ao agro, mas com muito entusiasmo cumprimentar o nosso prefeito, né? O prefeito Luciano Pimenta. Já tivemos agendas na agricultura, temos histórias, né, desde o passado, né, como profissionais da agricultura. Parabenizar o prefeito, a sua equipe, pela seriedade que tem na condução dos trabalhos, e pode ter certeza, né, que na nossa gestão, o prefeito à frente à Secretaria de Agricultura, mais uma vez, né, nós vamos fazer muito por Afonso Cláudio, né? Então tenha, né, em mim e na pessoa do nosso governador Renato Casagrande, do vice Ricardo Ferraz, né, toda uma confiança que dias melhores sempre virão, não só para Afonso Cláudio, mas para o estado do Espírito Santo como um todo. Comentar com muito carinho o nosso deputado federal Evair de Mello, né, deputado da Agricultura. Também temos uma história longa no agro, longa mesmo, né, como secretário da Agricultura, presidente do INCAPER, um profissional brilhante que o agro capixaba emprestou para o Brasil para discutir as grandes pautas nacionais da agricultura, e assim ele tem feito, né? Ao mesmo tempo que está aqui numa reunião de Afonso Cláudio, ele está em outros estados e às vezes em outros países defendendo a nossa agricultura. Parabéns, Evair, pela amizade, pelo companheirismo e pelo, né, terceiro mandato, e sempre tendo o agro na sua alça de mira. Comentar a todos os empreendedores, viveristas, o Eli que está aqui, né, a nossa turma do INCAPER, o Anderson, que hoje é secretário de Agricultura, mas também o Vitor. Eu tinha visto o Fabiano Tristão, mas não estou vendo ele mais, mas deve estar por aqui, está lá, ele lá no cantinho. Cumprimentar a todos. Não cabe a mim os vereadores que estão aqui, muitos vereadores, presidente da Câmara, o Marcelo, Beto Chichico, né, e demais vereadores que estão aqui. Cabe a mim fazer, de repente, uma fala um pouco mais motivadora. Poderia eu, na condição de secretário de Agricultura, ficar falando aqui de muitos investimentos, programas da Secretaria, tantas coisas que fizemos na área de estrada, telefonia, né, de programas, mas não, vou fazer uma fala enquanto engenheiro agrônomo, enquanto um profissional que há 37 anos, né, é servidor público, que já foi diretor-presidente do INCAPER por muito tempo, que já foi secretário de Estado da Agricultura em 2 outras ocasiões e chega pela 3ª vez, né, e que tem uma certa experiência, uma certa vivência na agricultura. Então, o que a gente pede a todas as pessoas que têm alguma articulação, né, que vivenciem em algum momento o agro, a agricultura, né, que valorizem esse segmento, que às vezes é estigmatizado, né, por falta de conhecimento. Então, acho que um grande avanço que nós podemos ter com a agricultura é a comunicação, é comunicar a importância que o nosso segmento, que o agro tem para o nosso estado e país. A gente não pode nunca trabalhar dissociado de uma agenda nacional e nem de uma agenda internacional. O Espírito Santo é um estado muito pequeno, são 4,2 milhões de bocas só. Então nós precisamos, o agro capixaba precisa do mercado nacional para levar os nossos cafés, o nosso tomate, as nossas frutas, a nossa pimenta do reino e tantas outras culturas e explorações agropecuárias que o Espírito Santo precisa do Brasil e do mundo. Os nossos produtos chegam em todos os estados da federação e em mais de 100 países do mundo. E só é competente para produzir com qualidade, atravessar oceanos e chegar nos mercados mais exigentes, né, são os agricultores capixabas e brasileiros. Aqui no Espírito Santo, né, essa realidade, ela é mais ou menos semelhante à realidade do país. E aqui eu preciso aproveitar que eu vejo alguns alunos, como sempre falo, a Kátia está aqui, né, da Conexão Safra, como sempre falo nos eventos em que eu percebo alguns jovens, que às vezes são contaminados com conceitos. Quem confronta o conceito de agricultura familiar
com o conceito de agronegócio não conhece nenhuma coisa e nem outra, porque são coisas completamente diferentes. O agricultor familiar é um público dentre os diversos públicos que atuam na agricultura capixaba brasileira, como tem os médios agricultores, os grandes agricultores e os empresários rurais. O agronegócio é um conceito acadêmico que veio da década de 1960, prefeito Luciano, né? Em que lá naquela época os estudiosos falaram o seguinte: olha, esse conceito de PIB é o conjunto da riqueza de um país, né? Separado em agricultura, comércio e serviços e indústria, não revela a importância da agricultura, simplesmente porque não existe um café torrado, moído, embalado, disponível na gôndola do supermercado ou numa cafeteria, se não passar por pelo menos 4 grandes elos de uma cadeia produtiva. Para produzir café, antes de produzir café, precisamos do que a gente vê um pouco ali fora: máquinas, equipamentos, insumos, instituições de pesquisa, porque o agro trabalha com conhecimento. E depois precisamos de um outro elo, que talvez seja o principal de todos, que é o elo da produção rural, onde se produz dentro da porteira, dentro das propriedades. Depois, uma parte dos produtos da agricultura, né, é consumida in natura e outra parte é industrializada. Então, todas as indústrias que utilizam como matéria-prima, né, mais de 50% da matéria-prima, produtos vindos da agricultura, né, isso é agro. E depois tem a distribuição e logística para chegar até o consumidor. E isso dá uma relevância maior. Se nós pegarmos aqui no Espírito Santo, né, e alguém numa pergunta muito fácil, né, chegar e falar: ó, quanto participa a agricultura no PIB do Espírito Santo? Vocês sabem? Menos de 4%. Agora, se nós pegarmos o agronegócio, que considera todas as movimentações a partir de produtos da agricultura, isso sobe mais ou menos no mesmo patamar como é do país, mais ou menos 25%. É o PIB do agronegócio. Então é um salto de 4 para 25. Isso dá mais importância para esse segmento. Emprega muitas pessoas, né? Digamos, no ano passado foi o maior segmento de empregabilidade desde 2015. Bom, aqui então vou passar muito rápido também, né? Eu gosto de caracterizar um pouco essa fala inicial, para a gente separar o que é agricultura, o que é agronegócio, o que é agricultor familiar, né? Enfim, para não fundir isso de forma indesejável, como às vezes parte da imprensa gosta de fazer. Uma outra coisa importante que a gente tem que ter em mente, isso vale para o Brasil e vale para nós, é que o agronegócio, ou seja, a agricultura e seus negócios associados, que gera divisas, ou seja, que gera renda, né? Que gera um balanço positivo entre o que exporta e o que importa para o país, né? Somente no ano passado foram mais de 141 bilhões de dólares, né? O saldo do agronegócio. Se a gente tirar o agronegócio da balança comercial, o saldo, né, total do Brasil foi de 62 bilhões. Então, assim, quase 50% de todas as exportações do Brasil vem do agronegócio, é quase a metade, né? É o que sustenta esse país. E sempre falo, o Brasil e o Espírito Santo nessa esteira só é temido do mundo não pelo potencial bélico, porque as forças armadas, com esses teco-teco, esse jipe velho, não mete bazuca, não mete medo em ninguém. O que mete medo é a força e a pujança do agronegócio nacional, junto aí o nosso agro capixaba, né? Que nós utilizamos conhecimento na veia, cada vez produzimos mais com menos área, cada vez mais conservamos, né, os recursos naturais, precisamos ter uma agricultura para a vida toda, não é? E ofertamos produtos de qualidade no mundo. Por isso que eles se protegem contra a gente, e de vez em quando a gente tem que ir lá brigar, Evair sabe muito bem disso, botam barreiras sanitárias, alfandegárias, acusam o agro de uma série de coisas que não faz, só para proteger a agricultura local deles lá fora, porque a nossa é muito mais competente. A verdade é essa. Vamos ver.
senão agarra aqui. Aqui é só um ponto, né? O Espírito Santo é uma coisinha muito pequena, é bem pequenininho mesmo, né? A gente com disposição aí, a gente pega em uma semana, roda quase todo o Espírito Santo. É uma fatiazinha aí de uns 400 quilômetros de comprimento por uns 100 e poucos de largura, né? Tem uns 4 milhões e poucos de hectares. A gente faz agricultura nos 2.300, tirando as pastagens, 1 milhão de hectares a gente faz agricultura. Então é muito pequenininho. A gente não era para ser primeiro, segundo, terceiro produtor de nada, mas mesmo assim, né, é um pequeno gigante, Rodrigo, nosso presidente da SEMI, né? Nós somos expoentes em várias cadeias produtivas do agronacional, sendo um estado muito pequeno. Pequeno no tamanho, mas gigante na produção, né? Nós aqui produzimos os 2 cafés, né, que são consumidos no Brasil e no mundo. Conilon, o maior produtor disparado nacional, 2 a cada 3 sacas produzidas no Brasil, né? Produzimos com quantidade também nosso café arábica, né? O Espírito Santo é o maior produtor e exportador de pimenta do reino. O Espírito Santo é o maior produtor e exportador de gengibre, um grande produtor de ovos, né? Santa Maria de Etibá, que está perto de vocês aqui, sabe quantos ovos produz por dia? Já chegou em 2021 a 14 milhões. Ano passado deu uma crise que os preços estavam altos, 12 milhões de ovos por dia. É quase um ovo para cada capixaba, do que está nascendo ao que está morrendo todos os dias. Só para ter uma ideia dessa dimensão, né? Nossos polos de especiarias, pimenta rosa, enfim, é uma expressão muito gigante. Aliás, é o maior produtor de ovos do Brasil, enquanto município, né? São Mateus, o maior produtor de pimenta do reino. Então nós temos muitas excelências no agronegócio. E como falei anteriormente, volto a insistir agora. O Brasil é pequeno para a gente colocar os nossos produtos. Isso nos remete a um desafio, né? De produzir sempre produtos que o mercado requer, porque nós precisamos do Brasil e do mundo, né? Para colocar essa força das nossas explorações agropecuárias. No ramo da fruticultura, né, já foi citado aqui, um estado diversificado, em nenhuma outra região do Brasil, nessa faixazinha que eu falei para vocês, do estado pequeno, tem tamanha diversidade. Nós temos aqui praticamente todos os climas do Brasil, praticamente todos os solos, praticamente todos os povos, com exceção dos japoneses, né, que a gente não tem, que colonizaram. Com isso, com essa diversidade de clima e de solo, a gente produz aqui fruticultura de clima temperado, de clima tropical, né? Está aqui o Eli Repke, né, que sabe disso, né, e que tem uma contribuição importante nisso. A fruticultura é importante para a gente, por quê? Porque a realidade nossa é de pequenos agricultores familiares, aquele público que predomina. 77% das nossas propriedades são consideradas de base familiar. E por uma questão de lógica, nós temos que incentivar atividades para esse público que gerem renda em pequenas áreas. E o que gera isso? Fruticultura, hortaliças, café diferenciado, né, para vender especial, porque eles têm um pequeno espaço de terra para produzir. Está agarrando aqui, mas nós vamos. 1, 2, 3, agarrou. Guilherme, socorre aqui. Ah, foi lá, não fui eu não, né? Agora entrar um pouquinho na cafeicultura, que é uma coisa assim, muito típica, né? Esses são os dados que as pessoas estão usando de forma muito inadequada, pegando dados antigos. Esses são os últimos dados da cafeicultura do Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo nós temos, a Cátia sabe disso, ela gosta, que eu sei isso tudo de cabeça, né? No censo agropecuário, que é o último grande levantamento que a gente tem, nós tínhamos 108.205 propriedades no Espírito Santo. 108.205. Dessas 108.205, gente, 75.325, quase 70% das propriedades rurais capixabas produzem café. Se o Espírito Santo é o segundo produtor, e Minas, que é o primeiro, tem uma área geográfica 11 vezes maior do que o Espírito Santo, o café é muito mais importante para os capixabas do que é para Minas. Por isso esse cuidado especial. Por isso que a gente tem que usar muita política pública, né,
para esse segmento. Porque crises na cafeicultura, no Espírito Santo, não significam apenas um prejuízo econômico. Uma crise na cafeicultura capixaba, pela dimensão que ela tem, pode significar o que chamamos de um caos social. Daí a preocupação que a gente tem que ter de equilibrar isso, e sobretudo na cafeicultura, em que predomina aquele público, né, de agricultores familiares, público que é mais dependente de ações públicas e de políticas públicas. Então, nós temos que ter um carinho especial com a nossa cafeicultura, e assim temos, e vamos continuar. Mas essa é uma preocupação nossa, né? Dos agrônomos como eu, como prefeito, dos profissionais brilhantes como Evair e tantos outros, do Fabiano Tristão. Mas nós precisamos do mercado, né? E a última pesquisa importante que teve, na minha opinião, da BIC em 2021, eu acho que foram 8 ou 9 mil pessoas entrevistadas em grandes centros do Brasil. Foi perguntado o que eles pensam, o que vem à mente deles quando se fala em café. É interessante isso, porque não adianta eu achar que o meu café é bom, se o meu cliente achar que não é. E as pessoas hoje querem muito mais do que um produto, querem um conceito. Se no pós-guerra, nós do agro precisávamos produzir para matar a fome das pessoas, hoje é diferente. Ninguém corre o risco de passar fome. Hoje as pessoas passam fome por conta de renda e de políticas que não chegam o alimento até lá, mas alimento até sobra. E por isso que as pessoas hoje, mais do que você ter qualidade, as pessoas querem um conceito do processo de produção, como é fabricado, como chega esse produto até a mesa, né? Então esse é um ponto importante. E aí tem como é que chama, Guilherme? Falei que eu ia te perguntar. Como é que é? Isso aqui é um resumo, né? É um tipo de gráfico. Olha lá o que aparece nessas pessoas. Quanto maior foi maior a frequência, mais as pessoas falavam: o que vem café na sua cabeça, fulano? Cheiro, vida, aroma, sabor, prazer, amizade, conforto, acordar, vigor. Nós temos que procurar produzir uma qualidade base, né, e ofertar isso para as pessoas. Ninguém quer café com cheiro preto, ardido, fedendo a fumaça. Isso acabou. Hoje, ainda os produtores, cafeicultores, ganham adicional de preço, né, produzindo a qualidade. Mas num futuro não muito distante, quem não tiver qualidade está fora do mercado. Essa é a lógica, né? Alguns desafios que a gente fala, a questão de mudanças climáticas, a gente pegar em tão curto, né? Nós pegamos algumas coisas de chuva e seca, 2003, 2015, 2020, 22 no mesmo ano, né? No início do ano, chuva, mais em agosto, seca. Então, isso tudo nós vamos ter que considerar. Só para falar na pecuária, que alguém falou, né, alguma coisa de pecuária aqui. Gente, se alguém estiver produzindo leite e chegar lá em agosto e falar que faltou alimento que está seco, ele não merece ser produtor de leite, porque a gente sabe que de abril a setembro vai ser sempre seco. Então produz alimento. Ou vai chegar um momento em que, como já acontece na Austrália, né, que quem deixa a vaca passar fome, né, vai ser denunciado. A gente sabe que é seco. Se eu sou pecuarista, eu tenho que dar, pelo menos, prever isso e dar alimento para a vaca. Uma outra questão é a questão da sustentabilidade, né? Hoje, essa questão desse conceito de ESG, ou ASG, aportuguesado, ou governança social e ambiental, por enquanto ainda está dentro da indústria, mas vai chegar na agricultura por conta disso que eu falei antes. As pessoas não querem só um produto para saciar a fome, né? Querem um conceito, e isso nós vamos ter que avançar. Estou indo rápido, Guilhermino, vou finalizar. Questão de logística, melhorou um pouco a nossa logística aqui, né? Para colocar os nossos produtos, já que nós dependemos do Brasil e do mundo, porque o Espírito Santo é muito pequeno para o nosso agro, mas nós precisamos ainda avançar com custos portuários,
né, com logística. Felizmente a gente está tendo investimentos em portos, inclusive, né, que vão favorecer o agro, mas tem grande parte da nossa produção que ainda vai para outros estados para ser exportada, né, é um outro problema. A questão de qualidade e sanidade, então, como desafio a superar. E não só a qualidade e sanidade dos produtos, né, que a gente utiliza, ou de mudas que a gente faz. Isso é um requerimento internacional também, né? As pessoas, depois da pandemia, elas sabem que um alimento pode transferir, né, problemas de doenças de vegetais ou de animais para as pessoas. Então o mundo está cada vez mais cético com relação a isso. Aí, para finalizar agora, falar um pouquinho, né, dada essa expressão, essa pujança que tem, né, o nosso agro, o que a gente está fazendo aqui em Terras Capixabas. Poderia ficar falando mais tempo sobre o Brasil, né, em termos de políticas públicas, né? Só eu conversei com algumas pessoas quando cheguei bem cedo aqui, mas nós estamos reestruturando a Secretaria de Estado da Agricultura. A Secretaria de Estado da Agricultura, aqui nós temos prefeito, vereadores. Ela ficou muito conhecida nos últimos anos por conta da infraestrutura rural que está dentro da Secretaria de Agricultura, né? A gente ajuda as prefeituras em pontes, em caminhos do campo, que a gente chama que é a pavimentação de vias rurais, em calçamento rural, tem aqui também, em energia, né, de monofásica para trifásica. Então, são muitos investimentos na área de infraestrutura. E obviamente, isso é mais desejado pelos políticos, né, porque dá uma sensação de voto. E nós vamos continuar avançando nessa área. Mas nós vamos incluir e deixar numa mesma proporção de importância em termos de política pública no governo do estado por meio da Secretaria de Agricultura, essas áreas que geram renda para os agricultores, cafeicultura, né, fruticultura, pecuária, hortaliças, enfim, né? Nós vamos fazer um planejamento agora, em curso, para a gente voltar a criar programas de fomento. O que é fomentar, né? É induzir, ter um apoio. O Eli lembra dessa época que a gente teve lá para trás, né? Dos polos, de incentivar os agricultores, de dar uma indução com mudas, né? De organizar a assistência técnica, de direcionar a pesquisa através de editais. Vamos lançar só esse ano mais de 20 milhões de reais em editais para pesquisa. Então nós vamos organizar isso num planejamento de longo prazo, equilibrando as ações entre a infraestrutura e as atividades geradoras de renda para os agricultores. Também nessa reestruturação, eu falei com vocês, estou finalizando, né, com relação a esse público que corresponde a 77% das propriedades do Espírito Santo, que é o público da agricultura familiar. Foi aprovado ontem, saiu a sanção do governador ontem. Nós estamos criando mais uma subsecretaria, eu terei mais um subsecretário de agricultura familiar para trabalhar com essas políticas para quem mais precisa, que justamente são os agricultores familiares. Então, nessa estruturação, né, ou seja, do organograma da secretaria e também da construção de um planejamento de longo prazo, que é o PDAG 4, que nós chamamos, nós não vamos esperar para lançar programas. Vamos lançar agora um programa, agora no mês de abril, era para ter sido em maio, nós estamos revisando com todos os atores da cafeicultura, um programa de desenvolvimento sustentável da cafeicultura, né? Foi capitaneado esse estudo, né, para o lançamento pelo SEBRAE, e agora nós estamos encampando com 4 eixos de governança, sustentabilidade social, lembra do ESG? Mais tecnologia, mais agregação de valor, em que nós vamos dar um norte para a nossa cafeicultura, para que ela permaneça firme no mercado. Eu falei muito rápido, o assunto era muito extenso para fazer um panorama do agro. Então, para finalizar para vocês, né, eu digo o seguinte: tenho orgulho da agricultura nacional, tenho orgulho das nossas agroindústrias, né? Isso é o que faz a diferença, né? Nós somos respeitados, agora não vou falar temidos, né? Nós somos muito respeitados por gente séria do Brasil e do mundo, e nós precisamos, em todos os segmentos nossos, né, que nós temos na nossa agricultura, nas nossas especiarias, nas pimentas, na nossa fruticultura, né, no mamão e tantas outras, né, na cafeicultura, de outros mercados. Então, que a gente faça e faça bem, né, que produza com qualidade sim,
mas dentro de um aspecto da sustentabilidade também, porque nós precisamos produzir para a nossa geração, manter os recursos naturais, a base de produção que é o solo, para essa geração, mas que ela continue para as outras que surgirão, né? E sempre pensando no Brasil e no mundo. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Oi, Enio. Eu vou te pedir para fazer um convite. É o seguinte, chegou uma turma aí, umas 30 pessoas. Eu morei 2 anos lá no Instituto Terra, em Aimorés. E lá eu tive muitos amigos. Tem o Gilson Júnior, que é um dos coordenadores do Instituto Terra, está aqui. E chegou o Roninho, que é meu amigo, é técnico da Prefeitura de Aimorés. Mas a turma de Aimorés, eles estão tomando café, estão acabando de chegar. Mas, como eles são de outro estado, faz um convite para eles virem chegar aí. Chega aqui, gente. Cadê a turma da Aimorés? O Instituto Terra sempre foi um grande parceiro, né? E hoje, eu não sei se vocês acompanharam, saiu a decisão lá de Londres, né? Eu não lembro mais que é tanto dinheiro, quantos bilhões, 1 bilhão e 400 milhões, como é que chama de dólar? De indenização por conta dos atingidos, né? É muita grana, saiu a sentença. E nós vamos ter que recuperar muita coisa, porque parte desse recurso da Renova, né, vai nessa recuperação de passivo que nem foi devido tanto ao rompimento da barragem. Mas o Instituto Terra tem, né, expertise para isso, e a gente sempre teve parcerias, né, para acelerar as nossas ações públicas do setor privado, e nós vamos considerar isso tudo. Acho que a turma já chegou para frente aqui, tem só uns 4 ou 5 lá. Valeu, gente, um abraço, hein?